Graças a Deus, graças a Deus. Uma manhã abençoada de sábado. Eu desejo a todos vocês, meus amados irmãos, que seja um sábado, um domingo abençoado, que as mãos de Deus estejam estendidas para poder livrar você dos problemas, para poder trazer uma solução para você, uma direção, para que você possa se sentir protegido e encorajado a avançar. Eu profetizo que esse sábado, esse domingo, esse final de semana já seja o melhor final de semana da vida de vocês. Vamos abrir a Bíblia em Efésios 3, a partir do versículo 7. Diz assim: do qual fui feito ministro, segundo o dom da graça de Deus dado a mim pela operação do seu poder. Vou repetir o versículo 7. Está falando a respeito de Paulo. Paulo está narrando do qual fui feito ministro, segundo o dom da graça de Deus, dado a mim pela operação do seu poder. A mim que sou menos que o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar entre os gentios as riquezas incompreensíveis de Cristo, as riquezas incompreensíveis de Cristo, a fazer com que todos vejam, qual é a comunhão do ministério que desde o começo do mundo esteve oculto em Deus, que criou todas as coisas por meio de Jesus Cristo, para que agora os principados e potestades nos lugares celestiais possam conhecer pela igreja a multiforma da sabedoria de Deus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos a ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Então, que palavra poderosa, que palavra virtuosa, que palavra que Paulo está trazendo, mostrando o que Deus fez através do seu ministério, resumindo o seu chamado, que foi levar a palavra de Deus através do poder de Deus que ele recebeu pela graça de Deus, operando milagres incompreensíveis diante dos olhos do homem. Essa palavra incompreensível é que ela foge da naturalidade humana, é algo sobrenatural, é algo que não é visto todos os dias e somente um ser sobrenatural, com poderes sobrenatural pode fazer. E somente o nosso Deus pode operar milagres através das nossas vidas. Nós podemos ver Paulo falando do qual fui feito ministro segundo o dom da graça de Deus dada a mim pela operação do seu poder, pela operação do poder de Deus que habitava nele. O homem sem o poder de Deus, ele realmente ele não pode fazer o sobrenatural acontecer. Mas o homem com a presença de Deus, ele pode determinar que Deus assine embaixo através do nosso Senhor Jesus Cristo. Então,
Paulo vai falar que ele coloca os joelhos dele no chão, diante de Deus, através de Jesus Cristo. E ele foi alcançado por esta graça, assim conforme nós fomos também. E o poder de Deus, conforme habitava sobre a vida de Paulo, habita sobre as nossas vidas também, para operar maravilhas, para poder operar milagres, para poder expulsar os demônios, para poder mandar o mal embora. Então não há bruxaria, não há feitiçaria, não há macumbaria, não há mal que possa permanecer de pé diante do Deus Todo-Poderoso. Todo olho grande, toda inveja, toda palavra contrária daquilo que Deus mandou, lançou para a sua vida, toda palavra contrária, toda palavra de morte, seja destruída agora pelo poder que há no nome santo de Jesus Cristo, porque nós fomos alcançados pela graça de Deus. E se você aí crê que também você foi alcançado, porque eu fui alcançado, e se você crê que foi alcançado, dá glória a Deus, porque esta palavra é para a minha vida e para a sua vida. Versículo 8 diz assim: a mim que sou menos que o mínimo de todos os santos, a humildade. Você vê um homem humilde falando, a mim que sou o menos, o menor. Nós temos que nos colocar no reino de Deus como menor. Nós temos que sermos humildes, termos amor em nossos corações pelo Evangelho, para poder fazer a obra de Deus, para poder apregoar o Evangelho, para alcançar os necessitados, os aflitos, os gentios, fazendo conforme o apóstolo Paulo fazia. E ele disse: me foi dada esta graça de pregar o Evangelho entre os gentios, as riquezas incompreensíveis. Olha a humildade deste homem, o carinho que ele tinha pelo Evangelho, e ele diz: olha, me foi dado esta graça de pregar a palavra de Deus, me foi dado esta graça de levar o Evangelho, fomos agraciados. Ele não olha isso como um peso, mas ele olha isso como algo, um presente que veio diretamente de Deus para a vida dele, para que ele pudesse levar o Evangelho aos necessitados, aos gentios, pregando as riquezas incompreensíveis. Não sei se você está tendo noção do peso desta mensagem, trazendo as riquezas incompreensíveis. O que você entende, meu irmão, desta palavra, desta mensagem? Riquezas. A palavra riquezas, nós pensamos em maravilhas, benefícios, algo muito bom. Então, quando ele pregava a palavra, ele trazia as riquezas incompreensíveis. O que quer dizer isso? Ele trazia o sobrenatural de Deus, ele trazia o poder de Deus, ele trazia os milagres. Pessoas viviam os milagres através da ministração deste homem de Deus, e não pode ser diferente nos dias de hoje. Quando nós abrimos a boca, os milagres continuam acontecendo, mas só vai ver e só vai viver aquele que crê. Você precisa abrir o seu coração e crer que Jesus é o Cristo, que morreu, mas ressuscitou dentre os mortos para nos justificar, para nos dar poder, para nos dar o Espírito
Espírito Santo, porque sem ele nós não podemos fazer nada. Então diga: bendito Espírito Santo, bem-vindo, amigo Espírito Santo, aquele que opera milagres, maravilhas, aquele que traz os céus sobre a terra para vivermos as riquezas incompreensíveis dos céus, o poder de Deus no meio de nós. Oh, xarabacatarabácia, que presença maravilhosa estou sentindo aqui nesta manhã. Versículo 8 diz assim: e fazendo com que todos vejam. A Bíblia está falando todos vejam. Isso quer dizer que é algo visível. O poder de Deus, os milagres incompreensíveis, que não dá para se compreender, será algo visível diante da minha vista, diante da tua vista. O poder de Deus em movimento de forma sobrenatural, fazendo os milagres incompreensíveis, algo visível diante dos nossos olhos, que foge do controle humano. Amandarabassai, Narabacotarabás, e fazendo com que todos vejam qual é a comunhão do ministério que desde o começo do mundo, se você pode repetir, repita comigo: desde o começo do mundo, desde o começo do mundo, esteve oculto em Deus, que criou todas as coisas por meio de Jesus Cristo. Então aquilo que estava em oculto começa a ser revelado por intermédio de Jesus Cristo. Você entende o reino de Deus vindo sobre a terra? Você entende o sobrenatural de Deus vindo sobre a terra? Você entende as maravilhas que estavam diretamente com Deus começa a vir sobre os escolhidos por intermédio de Jesus Cristo? É para a minha vida, é para a sua vida. Oh, glória a Deus. Versículo 10 diz assim: para que agora os principados, o que quer dizer principado? São geralmente microestados ou países muito pequenos, uma cidade ou estado, um distrito de uma nação, uma monarquia. Isso significa principado. Aí a Bíblia está falando para que os principados e potestades nos lugares celestiais possam conhecer pela igreja a multiforma da sabedoria de Deus. A igreja somos nós, os principados, esses países pequenos, esses estados, eles precisam conhecer a palavra de Deus. A potestade significa o quê? A qualidade ou condição de quem manda, de quem exerce um domínio sobre algo, uma potência, uma força. Então, sobre os principados, sobre os estados, ali há uma força, ali há um domínio. As potestades do ar, aquilo que nos impede de nos comunicarmos até mesmo com Deus, porque fica tentando abafar, mas através do evangelho, olha o que a Bíblia está dizendo, através do evangelho, através da palavra, através do poder que nos foi dado, através da santa pregação, são rompidos todas as potestades, todos os principados têm conhecimento, passam a conhecer a palavra de Deus, passam a conhecer os milagres, passam a se prostrar diante da presença daquele que realmente domina, daquele que realmente manda, daquele que realmente é o cabeça. Jesus Cristo é o cabeça, Jesus Cristo domina, Jesus Cristo opera com milagres incompreensíveis, com riquezas incompreensíveis. Toma posse do seu milagre, toma posse do seu milagre. E assim diz o versículo 11: segundo o eterno propósito que me fez em Cristo Jesus, nosso Senhor,
no qual temos ousadia. Mais uma vez, nós temos que ter ousadia. Para quê? Para poder chegar para o paralítico: levanta-te e anda em nome de Jesus. Só vai viver as riquezas incompreensíveis aqueles que têm ousadia. Não adianta você ficar: será se está em mim? Será se habita em mim? Já foi vencido na cruz do Calvário, já foi liberado o poder para a minha vida e para a sua vida, porque o Espírito Santo é para todos. E se certamente o Espírito Santo habita em vós, se ele está em vós, você irá operar milagres, maravilhas, coisas incompreensíveis, riquezas incompreensíveis, trazendo os céus sobre a terra. Esses milagres é para a minha vida e para a sua vida. Você terá que ter ousadia, olha ele falando, e acesso com confiança. Acessar o que? Acessar a presença de Deus, estar na presença de Deus, viver na presença de Deus, acesso ao reino espiritual, acesso ao reino espiritual. Deus está colocando uma chave nas tuas mãos para que quando você ligar na terra, tudo será ligado, e quando você desligar, será desligado. Você ligar nos céus, será ligado, e você desligar, será desligado, ou na terra, ou nos céus. Deus vai te honrar, Deus vai fazer um milagre acontecer. Por quê? Porque você tem um acesso, você tem um livre acesso por intermédio de Jesus Cristo. Só que você tem que ter confiança, e você só vai conseguir exercer isso pela fé nele. Você tem que ter fé nele. Não é fé no homem, não é fé em entidades, não é fé em demônios, não é fé em anjos. Você tem que ter a fé em Jesus Cristo de Nazaré. Se você determinar a partir de hoje, você vai viver o milagre. Se você determinar a partir de hoje, você vai ter o teu casamento restituído. Se você determinar a partir de hoje, Deus vai te tirar desta miséria, deste fundo de poço. Tenha fé, determina com ousadia. O poder de Deus opera sobre a sua vida. Se você determinar a porta de emprego, ela vai se abrir. Se você determinar este mal que está te rodeando, tentando te parar, ele vai ter que sair. Se você determinar, as portas vão ter que se abrir. Você é profeta, você é profetisa de Deus. Então abre os seus lábios e começa a profetizar agora o milagre. Começa a profetizar a solução para os seus problemas, e viva o que poucos viveram, tenha o que poucos tiveram, viva as riquezas sobrenatural de Deus. Viva as riquezas sobrenatural de Deus. Viva as riquezas incompreensíveis. Viva a partir de hoje. Amanda Catarabás. Oh, presença maravilhosa. Manarás. Catalamanai. Tem tantas pessoas que estão precisando neste momento viver um milagre. Existem milhares e milhares e milhares de pessoas que estão necessitando de uma palavra, estão necessitadas, precisam receber uma palavra de poder. E eu, como ministro do Evangelho, profetizo que todas as cadeias, que todas as prisões sejam destruídas, sejam rompidas todas as barreiras, e que a palavra de Deus chegue até a sua vida, que os principados, as potestades estejam destruídas agora, neste exato momento, e que o Evangelho chegue aos seus ouvidos, entrando no seu coração e transformando a sua vida. Tem muitas pessoas que vivem uma vida de mentira, tem muitas pessoas que vivem uma vida de história, que a partir de agora você venha viver verdadeiramente diante de Deus uma verdade. Deixa de contar mentira, meu irmão. Muitas das vezes você tenta viver aquilo que você não é, seja o que você realmente é, e
quem você é. Vou te contar uma verdade: você é um vitorioso, você é um campeão, você é um príncipe, você é um escolhido de Deus. O poder de Deus opera em você. E se porventura você estiver afastado e ainda não recebeu a Jesus Cristo como único, eterno e Salvador da sua vida, abra o seu coração agora e receba Jesus, e veja o poder de Deus operando em você. Veja o poder de Deus operando em você, para que você também possa trazer as riquezas incompreensíveis dos céus sobre a terra, viver milagres, pregar milagres, fazer milagres através do nome de Jesus Cristo. Deus abençoe seu sábado. Deus abençoe seu sábado. Deus abençoe seu domingo. Toma posse desta palavra. Deixa o poder de Deus enraizar sobre a sua vida, porque fomos alcançados como Paulo foi pela graça. A graça é Jesus Cristo. A graça é Jesus Cristo. Vem por intermédio de Jesus Cristo. Somente o Cristo. Somente Jesus Cristo. Através de Jesus Cristo vamos viver milagres incompreensíveis. Vamos viver milagres incompreensíveis. Deus te abençoe. Abençoe teu trabalho. Abençoe sua família. Que Deus, para aqueles que não estão empregados, as portas de emprego irão acontecer, as portas irão se abrir. Para aqueles que estão com a vida toda turbada, Deus, a partir de hoje, através do seu poder que opera nas suas vidas, irá trazer à existência o sobrenatural de Deus. Deus te abençoe. Deus te abençoe e Deus te abençoe, meu irmão. Tenha livre acesso a partir de hoje, com confiança, através da fé, somente nele. Um grande abraço, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.